Então, nós vamos começar com modelos atômicos. Vamos ver os 4 modelos atômicos, modelo de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Deixa eu me apresentar, meu nome é Gabriel Corvelo e eu serei o seu professor de Química. Então, nós vamos começar, você vai perceber que nas minhas aulas eu vou separar muito assim por tópico. Então, vou começar por tópico 1, que é o... Deixa eu botar aqui caneta azul. Em 1803 a 1808, mais ou menos, iniciou-se o modelo de Dalton. Como assim, Gabriel? Ele tinha a ideia, ele fez uma concepção do que era o átomo. Modelo de Dalton, ok? Então, Gabriel, ele fez alguns postulados. Quais foram os postulados que Dalton fez? Vou botar aqui, ó, postulados de Dalton. Quais foram os postulados, Gabriel? O primeiro é que, vou botar aqui, ó, letra A, os postulados de Dalton. Os átomos, para ele, a concepção, os átomos, eles são esferas maciças. E esferas, isso aqui é importante, tá? São esferas. Vou até aqui, ó, esferas. Elas são maciças. Ok. Deixa eu apagar aqui, peraí. Às vezes eu erro aqui. Maciças. Ok, indivisíveis. Então, para Dalton, o átomo para ele era indivisível. Indivisíveis. Indestrutíveis. Ou seja, você não poderia destruir um átomo. Indestrutíveis. Homogêneas. Vou botar aqui rígidas. Isso aqui, como é que pode aparecer isso? Pode aparecer dessa pergunta. Como é que era o átomo para Dalton? Rígidas e imutáveis. Isso aqui é um dos postulados dele. O próximo, gente, B, é que os átomos de um mesmo elemento, eles são idênticos, ou seja, eles são identificados o quê? Pela sua massa. Então, os átomos de um mesmo elemento são o quê? São idênticos. Idênticos, ó, são... Vou botar aqui até de vermelho, ó. Idênticos. Você vai ver quando eu for resolver exercícios, você fazendo a leitura disso aqui, você vai conseguir fazer rápido as questões. E são identificados o quê? Pela sua massa. A gente sabe que hoje isso é refutado porque a gente consegue identificar um átomo pelo quê? Pelo seu número atômico. Mas naquela época ele refutava essa ideia de número atômico. São idênticos e são identificados pela sua massa. E são identificados pela sua massa. Pela sua massa. Beleza? Então, vou botar aqui do lado aqui de vermelho, ó, ele refuta número atômico, ok? Depois a gente vai aprender o que é número atômico, se você não sabe. Fechado. Agora vamos para o item C. Para ele, como é que acontecia uma reação química para ele? Em uma reação química,
Ou seja, para ele, uma reação química consiste na reordenação de átomos. Ou seja, em uma combinação simples. Vou botar aqui não vai dar. Vou botar mais para cá aqui. Combinação simples. Ou seja, para ele, os átomos eles não são criados nem destruídos. Eles vão se combinando um com o outro para formar a molécula que ele acreditaria que fosse, né? Por exemplo, então, ele não sabia que existia H2O. Para ele, você pegava um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio para formar a molécula HO, né? Que é o que ele pensava. Ok. Então, isso é o que costuma aparecer. Esse item A, B e C é o que costuma aparecer no modelo de Dalton. Então, vou colocar aqui uma esferinha aqui do lado. Vou botar aqui para vocês pensar que para ele era uma esfera o átomo. Essa era a ideia do átomo para ele. Uma esfera rígida, maciça, indivisível, indestrutível e imutável, ok? Uma esfera. Ou seja, eu vou botar aqui, ó, escrever aqui que isso aqui para ele era uma esfera, tá? Uma esfera. Tranquilo? Vamos agora para o modelo de Thomson. Isso durou até mais ou menos 1897, 1900, até surgir o modelo de Thomson. Thomson, ele, por meio de estudos com descargas elétricas, ele conseguiu formular o seu modelo atômico. Ok? Então vamos lá. Vou botar aqui, ó, 2. O modelo de Thomson. Deixa eu voltar lá, que aqui a gente faltou algumas coisas, a gente precisa colocar também algumas observações que podem ser cobradas em concurso que eu já vi. A primeira observação é que Dalton ele não conhecia a existência de isótopos. Vou botar aqui, ó, os isótopos. O que são isótopos, gente? Vou botar aqui, por exemplo, ó, o hidrogênio, o deutério e o trítio. São átomos formados pelo mesmo elemento, tá vendo? Mesmo número atômico, mas tem diferente número de massa. Ele não conhecia isso. Outra coisa também é que esse modelo é o modelo o quê? O modelo da bola de bilhar. Vou botar aqui, ó, modelo da bola de bilhar. Aqui costuma aparecer também em questões objetivas. Por quê? Os átomos são o quê para ele? Esferas. Ok. Agora vamos para o modelo de Thomson. Então aqui, ó, 1897 mais ou menos, é o modelo de Thomson. Vou botar aqui, ó, de azul. Modelo de Thomson. No modelo de Thomson, a gente já consegue ver algumas diferenças. Com o modelo de Dalton, por exemplo, para ele já consegue ver o átomo com uma natureza elétrica. E
E Thomson, ele é o descobridor do elétron. Deixa eu colocar aqui algumas coisas para ele. Como é que ele formulou isso? Por meio de estudos com descarga com tubo de raios catódicos, ele conseguiu ver uma nova visão para o átomo. Então, para ele fez também algumas afirmações. Vamos colocar aqui. Essas afirmações, elas costumam cair, né, no vestibular. Então, a primeira afirmação é essa. Ó. Vou botar aqui letra A. Para ele, para o modelo de Thomson, o átomo... Tá aqui. Ele é formado por uma massa positiva que a gente não dá pra gente explorar tanto pesado nisso aqui, porque a SpaceX não costuma cobrar tanto isso. Então, não vou, não vou dar tão pesado para vocês, porque é uma coisa que não tem aparecido muito no seu vestibular, entendeu? Então, essas afirmações eu acredito que podem aparecer. O átomo é formado por uma massa positiva recheada de partículas negativas. Recheada de partículas negativas. Então, deixa eu desenhar aqui como é que era para ele. E aqui eu vou botar aqui uma carga positiva recheada de partículas negativas. Ok. Então, qual é a diferença? Uma grande diferença aí que tem com o modelo de Dalton. A natureza elétrica do átomo, né? Para Dalton não conhecia a natureza elétrica, para Thomson já. Então esse modelo de Thomson, vou botar aqui, ó, 1897 mais ou menos. Ok? Outra coisa que Thomson descobriu, algumas características. O átomo ele é divisível. Então o átomo ele é divisível. Para Dalton não, Dalton o átomo era o quê? Indivisível. Beleza? Outra coisa que eu acabei de falar é que para ele o átomo apresenta natureza elétrica. O átomo apresenta natureza elétrica. Ih, peraí, voltou. Elétrica. Você já começa a ver algumas mudanças aí. Outra coisa que Thomson descobriu, ele mediu, gente. Ó, isso aqui é importante, isso aqui costuma cair em vestibular. Ele mediu a relação, essa relação aqui, essa razão que a gente fala, a relação carga dividido pela massa do elétron. Relação carga e massa o quê? Do elétron. Então, como é que ele fez, gente? Ele depois Millikan descobriu a carga do elétron. Quanto é que vale a carga do elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19, o quê? Coulomb. E a massa do elétron, como já tinha essa relação carga e massa, que era um valor, você descobria que a massa do elétron vale 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. Beleza? Relação carga e massa do elétron. Essa razão, ok? Isso aqui é uma razão. Depois Millikan descobriu a carga do elétron. Ok. E como é que ficou conhecido esse modelo, gente? É o modelo Pudim de Passas. Vou botar aqui, ó. Modelo Pudim de Passas.
pudim de passas. Ok? Porque para ele era o quê? Era um fluido positivo cercado de partículas o quê? Negativas. Que aí ele chamou de elétrons. Tá. Agora a gente vai para o modelo de Rutherford, que é o terceiro modelo. Porque a partir daí, a partir de 1900, começou os experimentos com radioatividade, Marie Curie, Pierre Curie. E a partir desses estudos com a radioatividade, foi possível Rutherford criar o seu modelo. Então, nós vamos para o terceiro modelo. Vou botar aqui, ó. Terceiro modelo. Como é que é, Gabriel? Fala para mim. É o modelo de Rutherford. Modelo de Rutherford. Então aqui, vou botar de vermelho. Então, Gabriel, como é que foi o experimento do modelo de Rutherford? Foi assim, ó. Deixa eu só escrever aqui como que isso foi conhecido, o modelo de Rutherford. É o modelo de espalhamento de partículas alfas, ok? Espalhamento de partículas alfa vou botar aqui alfa por finas lâminas metálicas. Vou botar aqui, deixa eu apagar. Por finas lâminas metálicas. Por finas. Então, Gabriel, desenha para mim como é que foi esse experimento. Vou desenhar. Lâminas metálicas. Então, gente, o que ele fez? O que Rutherford fez? Ele pegou um bloco de chumbo para proteger da radiação. Ele introduziu, colocou ali dentro do bloco de chumbo um material radioativo que emitisse partículas alfa. Ele colocou o polônio. Então aqui eu tenho o átomo de polônio, ok? Deixa eu colocar aqui de vermelho. E isso aqui é um bloco de chumbo. Vou puxar aqui, ó, bloco de chumbo. Se cair essa questão assim desse tipo, eles vão sempre dar esse exemplo que é o que aparece nos livros. O bloco de chumbo com material radioativo liberando a radiação alfa. Então, a partícula alfa, né? Bloco de chumbo. E agora o que acontece? Ele pegou também uma lâmina de sulfeto de zinco. Aqui. Aqui é sulfeto de zinco. E ele pegou uma fina lâmina de ouro. Vou botar aqui uma fina lâmina de ouro. E o que ele fez, gente? O que ele constatou? Esse polônio ele vai emitir uma radiação. Aqui as partículas alfa, elas vão seguir. E o que foi observado? Foi observado que a maioria das partículas alfa, elas atravessavam a lâmina de ouro. Algumas, gente, elas eram desviadas, um pouco o ângulo. Só que agora que tem um porém, ele teve uma surpresa. Ele não esperava que essas partículas iriam ser ricocheteadas. Algumas voltavam. Deixa eu botar aqui, ó. Vou botar isso aqui um pouco maior. Vou botar isso aqui é uma folha de ouro, ok? Vou botar aqui de vermelho. Folha de ouro, ó.
AU. Ouro é o AU. E ele teve uma surpresa que algumas partículas voltavam, né? Elas voltavam. Então essas radiações, elas foram ricocheteadas, então ele teve uma nova concepção do que era o átomo. Aí que veio a ideia de quê? De núcleo. Thomson, ele não teve a ideia de núcleo, ele imaginou o átomo como um fluido positivo recheado de partículas negativas. Agora, para Rutherford, eu tenho uma nova ideia de que ele introduziu a ideia de núcleo. Ou seja, vou colocar aqui, ó, o que ele observou. Botar aqui, ó, a maioria atravessava. Botar aqui, a maioria atravessava. A maioria atravessava sem desvios. Isso aqui foi algumas observações. Isso aqui pode ser cobrado no vestibular. O que ele observou? Ele observou que a maioria atravessava sem sofrer desvios. Ok. A maioria atravessava sem sofrer desvios. E algumas ricocheteavam. Vou botar aqui. E algumas ricocheteavam. Ricocheteava. Então, qual foi a conclusão? Vou botar aqui, ó, a conclusão que ele teve. Ó, a conclusão. Para ele, então, qual foi a ideia para ele? O átomo é formado por um núcleo. Então tem a ideia de núcleo aqui, olha só. Por um núcleo. Vou até abrir. Sublinhar. Por um núcleo extremamente pequeno. Por quê? Poucas partículas, pouca partícula batia ali na folha de ouro e voltava, né? Então quer dizer que é muito pequeno o núcleo. Extremamente pequeno. Depois eu vou desenhar como ele imaginou isso. Pequeno. E que concentra praticamente toda a sua massa. E que concentra, vou botar aqui, ó, praticamente toda a sua massa. Toda a sua massa. Então a gente já consegue traçar a ideia de átomo. Dalton. Para Dalton, como é que era? O átomo ele era indivisível, não tinha natureza elétrica da matéria. Depois, para Thomson, já teve a ideia de que o átomo ele passa a ser divisível e tem a ideia de natureza elétrica. Para Rutherford já vem a ideia de quê? De núcleo. E o que acontece? A ideia, além do núcleo, existiu o que? A eletrosfera para Rutherford. Ele imaginou que tem um núcleo que concentra praticamente toda a sua massa e uma eletrosfera no qual os elétrons estão ao redor desse núcleo. Então, vou botar aqui, ó, toda a sua massa, além de uma eletrosfera. Vou botar aqui, ó, vírgula, além de uma eletrosfera.
Eletrosfera, vou botar aqui, ó. Eletrosfera. Com partículas negativas, que são o quê? Os elétrons. Então, se liga, ó. Como é que ele imaginou? Como é que os átomos, para ele, é assim, ó. Naquele experimento ali, ó. Pegou vários átomos aqui juntinho. E o que estava acontecendo? Deixa eu tentar desenhar aqui, cara. Difícil desenhar nessa mesa. Vou botar aqui. Tá vendo? Tem vários átomos ali juntinho. Aqui é o núcleo, tá vendo? E o que acontece, ó? Algumas que vieram em direção ao núcleo, elas eram o quê? Ricocheteadas, tá vendo? Voltavam. Algumas não sofriam desvios, porque elas passavam assim direto, ó. Tá vendo? Outras iam próximo ao núcleo, vou desenhar para cá, mais um pouquinho aqui acima, assim, ó. Ela batia não em direção ao núcleo, ela vinha perto do núcleo e sofria algum certo desvio. Ok? Então, o que você precisa saber do modelo de Rutherford? A conclusão é que agora nós temos um núcleo e uma eletrosfera. Beleza? Agora vamos para o modelo de Bohr 4. Modelo de Bohr. Importante saber isso. Vou botar aqui, ó, átomo de Bohr. Na verdade, não é um modelo atômico, é uma nova concepção do que é o átomo para Bohr. Ó, para Bohr, o que ele imaginou? Agora nós temos a ideia de saltos quânticos. Por exemplo, o átomo de Bohr, ele serve para o hidrogênio, esse modelo dele. Na verdade, deveria servir para todos os átomos, né? Só que a gente não tem um computador suficiente para calcular tudo para os outros átomos. Então ele fez uma concepção para o átomo de hidrogênio e os hidrogenoides. Então serve para o hidrogênio, vou botar aqui, ó, e os hidrogenoides. Hidrogenoides. O que são os hidrogenoides, Gabriel? São esses átomos que possuem somente um elétron. Por exemplo, o hélio 2. Número atômico 2, você vai aprender quando ele tem uma carga positiva, ele está perdendo um elétron. Então esse cara tem um elétron. Se eu pegar o lítio 2+, com o número atômico 3, ele tem também um elétron. E assim por diante. Então, são átomos que possuem o quê? Um elétron. O hidrogênio, esse hidrogênio aqui, a gente vai aprender que ele tem um elétron, número de massa 1, né? Beleza. O que ele imaginou? Bohr. Ele imaginou o átomo tendo um núcleo. Vou botar aqui um núcleo. E o elétron ele pode sofrer saltos quânticos. Ou seja, ele vai saltar de camada em camada. E ele percebeu que esses saltos quânticos, para acontecer, eu preciso de energia. Deixa eu apagar esse aqui ficou estranho. Então, aqui é a camada, vou botar aqui K,
Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então é a camada K, L, M, N, O e assim por diante, tá bom? Então, o que ele imaginou? Ele imaginou, por exemplo, quando o elétron está numa camada mais interna, mais próximo do núcleo, e ele quer saltar, ele quer ir para uma camada mais externa, ele vai precisar de uma certa energia. Então, daqui para cá, ele pode ir da primeira para a terceira também, gente. Da primeira para a quarta. Ele pode fazer vários saltos quânticos. Ele vai o quê? Vai precisar de energia. Ou seja, quando ele salta da mais interna para mais externa, eu preciso de energia. Agora, quando eu volto da camada mais externa para uma mais interna, eu libero essa energia na forma de luz. Por isso que a gente consegue ver naqueles experimentos, por exemplo, quando a gente taca sal de cozinha no fogo e a gente vê uma chama amarela. Aquilo ali, o que acontece, na verdade, é um salto quântico de um elétron que foi excitado. E quando ele voltou, ele liberou essa energia na forma de luz. E aquele comprimento de onda associada àquela luz ali estava na faixa do amarelo. Por isso que a gente consegue ver que o sal de cozinha, quando a gente coloca lá taca no fogo lá, ele é amarelo. Então, eu vou colocar aqui que quando ele salta do mais interno para o mais externo, eu preciso de energia. Eu vou colocar aqui, ó, puxar uma seta aqui, daqui para cá, vou botar aqui no mais interno, do menos, ó, vou botar aqui mais interno, vou botar interno e externo melhor para você. Deixa eu botar aqui a diferença de energia aqui. Então, a diferença de energia ela é dada por E final menos E inicial. E por isso aqui a gente já consegue Então, a partir daqui, olha só, gente. Quando o meu ΔI, a minha diferença de energia entre os níveis, for maior do que zero, quer dizer o quê? Que eu saltei do mais interno para o mais externo. Então aqui, positivo ΔH, eu preciso de energia. Então eu vou botar aqui do mais interno para o mais externo. Ok? Vou botar aqui. Agora, se o ΔE for menor do que zero, por exemplo, agora se o ΔE, a diferença de energia for menor do que zero, eu estou saltando do mais... Se o ΔE é maior do que zero, mais interno para o externo. Então eu vou voltar, vou sair do mais externo para o mais interno. Para o mais interno. Como assim, Gabriel, essa diferença de energia? Você pode dar um exemplo para mim, por favor? Posso. Bohr, ele fez algumas contas e ele provou que a energia em cada nível é dada por isso aqui, ó. Energia... Isso aqui para o hidrogênio, tá bom? Para o hidrogenóide não cai para vocês, não. Energia em um certo nível é dado pelo quê? Menos 13,6 elétron-volts dividido por N ao quadrado. Entenderam? Então, se você quer saltar do 1 para o 2, você jogar o número, por exemplo, pegar um exemplo aqui, um exemplo numérico, você gosta de fazer conta, né? Se eu te pegar N igual a 1 e eu quero saltar para o N igual a 2, botar N inicial e meu N final igual a 2. Então eu quero saltar do 1 para o 2. Você já sabe que pela conta ela tem que ser positiva, porque você precisa da energia. Como é que eu faço essa conta, Gabriel? Você vai substituir o valor
no lugar do N. Então, minha energia no nível 1, a energia que eu tenho aqui próximo do núcleo, é o E1. Vou botar aqui, vou botar com um número para você. Então, como é que eu faço, gente? Ó, eu faço menos 13,6 dividido por 1 ao quadrado. E quem é o E2? O E2 vai ser menos 13,6 dividido por 2 ao quadrado. Aí você tem que fazer essa conta. Aí quando você faz o ΔE, isso aqui é botar E final para você saber que eu sempre faço a continha. E final. Então você faz o final menos o inicial. Fazendo essa conta no papel, menos 13,6 dividido por 4 é 136 por 4, né? Por 40, né? Mas eu faço por 4 e depois eu coloco uma vírgula. Então 136 por 4 dá 3, sobra 16, 3,4. Então esse valor aqui, ó, é menos 3,4 elétron-volts, né? Agora eu faço a continha. E final menos o E inicial. Como é que é, Gabriel? Então fica menos 3,4, menos da fórmula, não esqueça, menos 13,6. Olha aí como é que vai dar positivo. 10,2 elétron-volts. Eu acho que essa ideia de fazer a continha pode cair para vocês. Ele não vai pedir para você provar essa fórmula aqui, ó, que a energia no átomo no nível N, eu sei de cabeça, é dado por menos me² dividido por 8 ε0 ao quadrado h ao quadrado n ao quadrado. Se ligou? Aí, por exemplo, você faz essas contas, coloca a massa do elétron como 9,1 vezes 10 a menos 31 kg, a carga do elétron como 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso aqui é a permissividade elétrica do meio. Isso aqui é a constante de Planck. E isso aqui é o N. Quando ele faz essa conta aqui toda, substituindo os valores, ele acha menos 13,6 elétron-volts. Se ligou? Então você não precisa fazer sempre essa conta. Isso aqui não vai cair para você. Agora, isso aqui ele pode já te dar a fórmula direta. Isso aqui. E pedir para você calcular uma diferença de energia. E pedir para você interpretar esse valor. Quando é positivo, o que está acontecendo? Eu estou indo de uma camada mais interna para uma mais externa. Eu preciso de energia. Ok? Se desse negativo aqui, você estava saindo de uma mais externa para uma mais interna. Beleza? Então vamos lá, vamos desenvolvendo. Ok, então, qual foi a conclusão para o átomo de Bohr? Os postulados, a gente fala os postulados de Bohr. Vou colocar aqui no próximo slide. Vou escrever aqui, ó, postulados de Bohr. Vou botar aqui. Postulados de Bohr. Então, ó. Para Bohr, o elétron, ó, um elétron, ele vai se mover em cada nível. Você viu que eram vários níveis, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai se mover o quê? Com uma órbita circular em torno do núcleo. Então, um elétron se move em órbita circular ó, ao redor do núcleo. Ou seja, ao redor do núcleo com raio, vou botar aqui de vermelho, com raio, como assim raio, Gabriel? E energia definida.
Você percebeu que cada nível que ele estava, ele possui uma certa energia associada a ele. E energia que é dada por aquela fórmula lá. Assim, gente, sendo sincero, essa parte de modelos atômicos não costumam cair tanto na prova da SpaceX. Claro que é importante ser dado toda a matéria, mas durante o curso de Química eu vou tentando encaminhar vocês para focar nas matérias que mais caem. Estequiometria, eletroquímica, termoquímica, beleza? Com raio e energia definida. Fiquem tranquilos. E aos poucos a gente vai se soltando também, vamos tendo mais aulas. Definido. Ok. Outra coisa também, que um dos postulados de Bohr que costuma aparecer, é que o seu momento angular ele é conservado. O momento angular se conserva. Isso aqui é para provar aquela fórmula lá que eu dei, né? Menos m à quarta sobre 8, y0 ao quadrado, h ao quadrado no quadrado. É só para você saber um dos postulados, porque essas afirmações costumam cair. Ou seja, outra coisa também é aquela ideia de que o elétron ele irradia energia quando ele salta de um estado mais externo para o mais interno. Então, ó, o elétron, e aqui a gente termina essa parte de estudo sobre o átomo. O elétron irradia quando salta, vou botar aqui, ó, salta de um estado estacionário o elétron irradia quando salta de um estado estacionário mais externo para o mais interno. Então, aprenda isso. Do mais interno para o mais externo, precisa de energia. Do mais externo para o mais interno, eu libero essa energia. Do mais externo para o mais interno. Mais. E assim, galera, eu não curto muito slide, eu gosto de escrever, porque escrevendo você consegue aprender melhor. Para o mais... Dorme não, galera, dorme não. Comigo. Fechado? É isso, pessoal. Então a gente termina aqui a nossa ideia. Então, outra coisa que costuma cair também é essa linha do tempo, né? Então, tu começa com Dalton, aí vem Thomson, Rutherford, e quem depois? O Bohr. Ok? Existe também o átomo de Sommerfeld, gente, mas aí já é mais... Nunca vi aparecer. Vamos focar no seu vestibular. Tranquilo.